Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos o nosso culto do ensino da palavra da terça-feira. Na terça-feira passada, ou melhor, na terça-feira retrasada, nós estávamos falando sobre oração. E hoje não é diferente. A gente vai estar dando continuidade. Nós, a semana retrasada, falamos sobre os tipos de oração, né? Oração como súplica, oração como intercessão, né? A oração de adoração, enfim. E na semana passada, nós falamos sobre elementos da oração, né? Sobre os elementos da oração. E hoje, eu gostaria de continuar falando sobre oração. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia, abrindo no Salmo de número 141. Salmo de número 141. Nós vamos tirar esse texto como base para o estudo dessa noite, onde nós vamos estar falando da oração como um incenso, né? Que chega diante do trono de Deus. E no Salmo 141, é um Salmo de Davi, versículo 1 e o versículo 2, Davi vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ora, o versículo 2, vamos repetir, diz assim: suba a tua presença a minha oração como incenso. Né? Não é uma prática nossa, como cristãos ocidentais, utilizarmos incenso na nossa prática. Não é uma prática nossa utilizarmos incenso como adoração ao Senhor. Porém, nós sabemos que na Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus tira os filhos de Israel do Egito, Deus estabelece uma forma de adoração através do tabernáculo. E no tabernáculo, Deus estabelece todas as coisas. Embora Moisés fosse um homem da ciência, a Bíblia diz que ele conhecia toda a ciência do Egito, mas quando Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus deu para Moisés toda a medida do tabernáculo, todo o material que seria utilizado, cada tipo de madeira, cada tipo de minério, ouro, prata, as pedras preciosas para as roupas dos sacerdotes e também as especiarias que seriam usadas no tabernáculo e também o incenso que seria utilizado no tabernáculo. Também a Bíblia vai dizer, lá no livro de Reis, no capítulo de número 10, vai nos mostrar quando a rainha de Sabá vem visitar a Salomão, ela traz para ele incenso como oferta, como vamos dizer, ela traz para ele como presente, né? Ela traz vários presentes para ele, e dentre esses presentes estava lá também o incenso. Então, e a Bíblia vai dizer para nós, eu dei para você um parâmetro lá no Antigo Testamento, falando do incenso, de que Deus estabeleceu um incenso próprio para adoração no tabernáculo, que a rainha de Sabá trouxe
para Salomão incensos, né, como presente. Mas Davi, aqui no Salmo 141, ele vai pedir a Deus que a oração dele, a súplica, o pedido dele, esteja diante de Deus como incenso. E a Bíblia vai falar sobre isso também, de uma forma mais clara, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5, você pode acompanhar comigo, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a nossa oração estava sendo colocada ali diante do Cordeiro, que é Jesus, né? Como incenso, né? Um incenso que era colocado, que nesse incenso era a oração dos santos. Também, ainda no livro de Apocalipse, o capítulo de número 8, a partir do versículo 1 até o versículo 4, vai dizer assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo, olha, um 8º anjo, e ficou de pé junto do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. Então, de uma forma, na visão de João no Apocalipse, ele vai ver a nossa oração subindo diante do trono de Deus como incenso, como um aroma, como um perfume que vai subir e que vai chegar até a presença de Deus. E como eu disse, então hoje nós vamos estar tratando deste assunto, a oração como incenso. Para isso, né, nós vimos a súplica de Davi suplicando a Deus que a sua oração subisse diante do trono de Deus como incenso. Nós vimos que lá no Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que na adoração a Deus dentro do tabernáculo era utilizado o incenso, né, diante de Deus. E também vemos quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela traz para ele, dentre os presentes, incenso. Mas eu quero que você entenda que lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala do incenso que era oferecido como diante de Deus, lá no tabernáculo, este incenso, ele era um incenso especial. Era um incenso que Deus deu a medida, Deus deu quais eram os elementos que iria compor este incenso. Deus deu para Moisés toda a forma como esse incenso seria. Quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o capítulo de número 30. Êxodo, o 2º livro da Bíblia. Para você que não sabe, Êxodo, o 2º livro da Bíblia. Você que está me acompanhando aí pelo Instagram, pelo
YouTube, pelo Facebook. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo, capítulo de número 30. Vai estar registrado, a partir do versículo 34, Deus vai mostrar a Moisés, como eu disse a você, Deus dá a Moisés toda a estrutura do tabernáculo, toda a mobília do tabernáculo, tudo de como seria, Deus dá a Moisés para que ele apenas execute, embora Moisés seja um homem conhecedor de toda a ciência no Egito, como a Bíblia relata. E aí, Deus vai dizer para ele como fazer o incenso, quais eram os elementos que ele ia usar para esse incenso. E aí, eu quero ler com você livro de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 34. Vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias aromáticas, estoraque, oninja e gálbano. Estes aromas, essas ervas, com incenso puro, cada um de igual peso. Então Deus vai falar para Moisés que ele deveria pegar 3 elementos: estoraque, gálbano e onístia. E ele diz: olha, esses 3 elementos não pode ter mais de um do que do outro. Eles precisam ser de igual peso, a mesma quantidade. A primeira coisa que a gente aprende aqui, que a oração como incenso, ela tem que ter equilíbrio. Ela não pode ter algo mais que o outro. E quando a gente vai penetrar aqui nesse estudo, você vai entender o que eu quero dizer, que a nossa oração precisa ter equilíbrio. Bom, o primeiro elemento que Deus chama Moisés e fala com ele é o estoraque. Estoraque é uma seiva que é extraída de uma árvore, mas na verdade ela não é extraída. É uma seiva que ela brota espontaneamente de uma árvore e ela é colhida, e a partir dessa seiva, que tem um perfume belíssimo, a partir dessa seiva se é produzido o estoraque. E aí deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a nossa oração precisa ser espontânea. A tua oração, ninguém precisa te obrigar a orar. Ninguém precisa dizer para você que horas você tem que orar, quando você tem que orar, por que você tem que orar. Não, a oração tem que brotar de você. Você precisa exercitar dentro de você o desejo da oração, o desejo de falar com Deus, o desejo de se lançar diante do Senhor. Isso tem que ser espontâneo. Você precisa trabalhar essa espontaneidade dentro de você, para que você possa estar diante de Deus com sinceridade, com espontaneidade. É por isso que oração não é reza, porque reza você pega aquela mesma palavra, aquela mesma oração e fica repetindo. Oração não é isso. Oração é você colocar para fora espontaneamente aquilo que você deseja falar com Deus. Eu já contei essa experiência, ou essa história. Alguns dizem que é uma anedota, outros dizem que realmente aconteceu, de que numa igreja se converteu um rapaz que era roqueiro, era envolvido com o movimento do rock e tal, e que tem uma linguagem própria, uma linguagem diferente. E aí o pastor pediu a ele para orar por uma outra pessoa. E aí então ele chega, bota a mão no ombro da pessoa que o pastor pediu para ele orar e diz assim: ó Senhor, eu sei que tu és massa, tem misericórdia desse brother,
Então, quantas pessoas, né, falaria assim, oh, que coisa horrível, que forma terrível de orar. Não se fala para Deus, tu é massa. Mas dentro do coração daquele homem, ele estava realmente, de uma forma espontânea, contando para Deus o que ele achava que Deus era para ele. Né? Então, que haja espontaneidade no teu e no meu coração quando nós formos orar. Que a nossa oração esteja diante de Deus como o incenso, como o estoraque. Esteja perfumando as narinas de Deus com a nossa espontaneidade em orar. Quando nós voltamos lá para o texto, o segundo elemento que o texto fala, Êxodo, capítulo 30, versículo 34, fala do estoraque e fala da onisha. Onisha, ou ônix, né? Se não me falha a memória, um outro nome dado para onisha, era um elemento que era tirado de um molusco que vivia no fundo do mar. Se tirava desse molusco a onisha, né? Um elemento chamado onisha, que era utilizado para então produzir o incenso que Deus queria. Ora, aí a gente pode extrair aqui uma segunda característica da nossa oração. A primeira, o estoraque, fala de espontaneidade. No segundo, agora, a onisha vai nos falar de profundidade. A nossa oração tem que ser espontânea, mas não pode ser rasa. Não pode ser sem profundidade. A nossa oração precisa vir do profundo da nossa alma. Nós precisamos derramar a nossa vida diante de Deus. Eu fico me lembrando do Salmo de número 42. No Salmo 42, o salmista vai dizer assim, olha só que coisa tremenda, como que ele estava buscando lá no fundo da sua alma, ele estava buscando se chegar a Deus. Salmo de número 42 vai dizer assim, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei perante a tua face, perante a face de Deus. Olha como que o salmista almejava ter profundidade, ter proximidade de Deus. Lá na frente, no Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 27, lá atrás que digo, no Salmo 27, Davi vai dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a formosura do seu rosto. Davi não queria apenas os milagres de Deus, mas ele queria estar face a face com Deus. Ele tinha um desejo de se chegar perto de Deus, de se aproximar de Deus, de estar mais perto, de ter mais intimidade, ter mais profundidade no seu relacionamento com Deus. Assim deve ser a nossa oração. A nossa oração não pode ser meramente espontânea, ela também precisa ser profunda. Nós precisamos mergulhar nas profundidades de Deus. O salmista aqui, ele começa a dizer, as minhas lágrimas têm me servido de mantimento noite e dia, porquanto me dizem, aonde está o teu Deus? Então eu me lembro dessas coisas, e o salmista começa a dizer que ele se lembra de um tempo que ele vinha salmodiando na frente das pessoas. Que dia foi esse que ele vinha dançando na frente das pessoas? É quando a Bíblia diz
quando Davi consegue ir na casa de Obed-Edom e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então a Bíblia diz que Davi vem em êxtase de alegria, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus e Davi desejava aquilo. Então ele diz não, ele vem dançando na frente do povo, saltando, salmodiando. Por quê? Porque ele queria a presença de Deus, ele queria profundidade no relacionamento dele com Deus. Ele não queria a Arca da Aliança longe, mas ele queria a Arca da Aliança em Jerusalém, na casa de Deus. Então, é isso que Davi deseja, profundidade no relacionamento dele com Deus. Né? O Salmo 23, quando Davi salmodia o Salmo 23, ele vai dizer do Senhor, é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou numa tradução mais antiga vai dizer para todos sempre. Ei, presta atenção. Davi almejava viver na casa do Senhor para sempre. Na presença de Deus para sempre. Ele queria um relacionamento íntimo, profundo com Deus. É tão interessante que Davi não era um homem diferente de mim, de você. Ele comete o adultério, ele comete o homicídio, e quando ele se sente longe de Deus, ele vai dizer, ele vai clamar a Deus, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque longe de Deus é difícil de viver. Então a nossa oração é esses dois elementos do incenso. O estoraque fala de espontaneidade, a onisha fala de profundidade. Mas o texto sagrado fala sobre um terceiro elemento, fala sobre o gálbano. O gálbano era um arbusto que só exalava o seu perfume depois de ter sido triturado, depois de ter sido machucado. Se pegava as folhas e da folha do gálbano que era triturada, a seiva produzida a partir daquele sofrimento, daquele aperto, é que saía, que vai exalar o seu perfume. Isso nos fala uma terceira coisa, um terceiro fato da nossa oração. Primeiro, espontaneidade. Segundo, profundidade. E terceiro, a nossa oração, ela deve ser como incenso, ela deve ter os méritos não nossos, porque nós não somos merecedores de chegar diante do trono de Deus. Mas esse sofrimento, a presença do gálbano, traz para nós a lembrança de que a nossa oração, ela só será válida se nós a fizermos no nome de Jesus, aquele que foi moído por nós, aquele que foi exprimido, aquele que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. A partir do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso
ao trono de Deus. Paulo vai escrever na carta aos Efésios que ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E Jesus vai nos ensinar que todas as vezes que nós pedimos ao Pai em seu nome, crendo, receberemos. Então, não é orar, a sua oração pode ter espontaneidade, profundidade, mas jamais terá validade se não for no nome de Jesus. Se você não souber, se você não entender que não é mérito seu, que você não pode exigir de Deus, você não pode chegar diante de Deus e dizer: eu exijo que o Senhor faça isso, eu decreto que o Senhor faça aquilo, eu determino que o Senhor faça aquilo outro, porque não é por você, não é seu mérito, você não é dono de Deus, mas é pelo sangue de Jesus, é pelo nome de Jesus que nós chegamos diante de Deus, é no nome de Jesus que nós conseguimos nos aproximar de Deus, é no nome de Jesus que nós conseguimos alcançar a graça de Deus. A Bíblia conta uma história no livro de Atos dos Apóstolos que havia um homem doente e a Bíblia vai dizer que chamaram Pedro e Pedro vai exclamar uma coisa. Olha a oração de Pedro assim. A oração de Pedro diz assim: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas ficou curado na mesma hora, porque é o nome de Jesus quem faz. A Bíblia diz que Pedro e João estavam entrando no templo na nona hora da oração, e o coxo lhe pede uma esmola. Então Pedro e João, olhando um para o outro e olhando para aquele homem, para a necessidade daquele homem, Pedro então diz: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É no nome de Jesus. Nós alcançaremos a graça de Deus pelo nome de Jesus e não pelos nossos méritos e nem pelo mérito de nenhuma outra pessoa. Talvez você esteja pensando: o pastor Eduardo é um homem de Deus, o pastor Eduardo pede, Deus atende. Talvez você esteja dizendo: não, na minha igreja tem um profeta que fala e Deus faz. Talvez você esteja pensando que existem algumas pessoas que são preferidas de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem queridinhos. Deus tem filhos que clamam a Ele no nome de Jesus e segundo a sua graça. E aí Paulo vai dizer: segundo o poder de Deus que em nós opera. É Deus quem opera o seu poder em nós. É nele, no nome de Jesus. Então que essa noite você possa ter isso na tua mente, que a sua oração precisa ser espontânea, que a sua oração precisa ter profundidade e que a tua oração precisa ser feita no nome de Jesus. Então, e que isso deve ter um equilíbrio, porque Deus vai dizer para Moisés assim: olha, esses elementos eles precisam ser de igual peso. Não pode ter mais um e menos outro. Tem que ser de igual peso, de igual forma. Não pode, você não pode ser um crente desequilibrado. Tem que haver equilíbrio na sua oração. Tem que haver equilíbrio na sua adoração. Você não pode estar fazendo loucamente. Eu não sei nem o que eu estou fazendo para Deus. Não. Tem que haver equilíbrio. Tem que haver espontaneidade. Tem que haver profundidade. E tem que ser feita no nome de Jesus. E aí, é interessante que quando a Bíblia fala que
o sacerdote entrava, para o sacerdote entrar no santuário, ele precisava primeiro acender o incenso, e a fumaça do incenso tomava conta do lugar, para que quando ele entrasse na presença de Deus, né, ele fosse envolvido por aquela fumaça, para que ele não morresse. Olha que coisa tremenda! Para preservar a vida dele. Você vai lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, e você vai ver Zacarias fazendo isso, utilizando primeiro o incenso para depois entrar no santuário. Assim, né, somos nós. A nossa oração como incenso não é por nós mesmos, que nós somos falhos, nós somos fracos, mas é por causa do nome de Jesus. Que nós possamos estar envolvidos na oração, envolvidos nesses elementos, para que a nossa oração chegue diante de Deus